Bom dia! Graças a Deus estamos aqui mais uma manhã para compartilhar com você a palavra de Deus. E o tema da nossa palavra hoje é forte, é quente. Deus me deu uma palavra um tempo atrás e hoje Ele firmou no meu coração de compartilhar com você essa palavra. Nós vamos falar sobre inveja. Você acredita em inveja ou não? Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Lá em 1 Samuel 18, verso 6, diz assim: Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, dançando e cantando, respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, o que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: Encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Verso 14. Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Então, aqui nesse versículo, a gente vê inveja, competição, rivalidade e ódio e trama. Então, hoje, eu venho aqui dizer a você: tenha cautela, seja como Davi, cuidadoso. Ore a Deus, peça a Deus para que Ele livre você da maldade, para que Ele te livre do sorrisinho disfarçado, do tapinha nas costas. Peça ao Senhor proteção. Todo invejoso é um perseguidor. Aqui a gente vê que Saul, ele teve inveja e ele começou a tramar contra Davi. Então não existe inveja branca, não existe isso. E eu quero citar 3 exemplos de pessoas que sofreram inveja. O primeiro exemplo foi José. José recebeu do seu pai uma túnica. E os seus irmãos viram que José recebeu aquele presente. Seus irmãos se dignaram, assim como Saul. E seus irmãos tramaram matar José. Lançaram José num poço. Talvez você diga assim: mas eu não tenho nada. José também não tinha nada, ele só tinha uma túnica. E quantas vezes nós também recebemos presentes do nosso Pai Deus, assim como José recebeu do seu pai, e as pessoas começam a dizer: como pode? Como ela conseguiu aquele emprego? Como ela está na faculdade? Como ela comprou aquele carro? E as pessoas começam a atacar, as pessoas começam a desejar o que é seu. Mas ninguém vê o seu dia a dia, ninguém vê o seu suor, só vê aquilo que você conquista, só vê aquilo que Deus te abençoou. Então nós temos que ter esse discernimento e esse cuidado. Outro exemplo, os irmãos de Jesus. Jesus, ele não era querido no meio dos seus irmãos. Jesus era o profeta daquela casa, mas os seus irmãos queriam mandar Jesus ir para a Judéia. Lá na Judéia, os judeus estavam procurando os profetas, procurando Jesus para matar. E os seus irmãos queriam que Jesus fosse para aquela cidade. Olha só a inveja, olha só a trama dos seus irmãos, não é verdade? Outro exemplo, quem foi que matou Abel? Foi Caim, movido de inveja, de ódio. Então esses 3 exemplos deixam bem claro que a inveja, ela causa um dano, ela causa um mal. Mas maior é o Senhor para nos defender, nos proteger. Amém? E Deus, Ele nos revela quem são os perseguidores, quem são os nossos inimigos e os invejosos, para proteger a nossa vida e o nosso coração. Então seja prudente. Talvez você seja um alvo, sabe? Para Saul, Davi,
ele era uma ameaça. E talvez você também seja uma ameaça lá na sua escola. Talvez você seja uma ameaça no meio da sua família. Talvez você seja uma ameaça para alguém. Porque você se destaca, porque você carrega a presença de Deus. Você já observou que quando uma lâmpada ela está acesa, vem uns bichinhos na lâmpada querer ofuscar o brilho daquela lâmpada? Mas quem carrega a presença, a glória de Deus, ninguém consegue diminuir o brilho. Então, tem pessoas que elas não estão contentes com o que elas têm, não estão contentes com o seu carro, com a sua casa, com a sua vida, com o seu emprego. Elas querem aquilo que é do outro. Elas querem a casa que é do outro, elas querem o trabalho que é do outro, o carro que é do outro, elas querem o sorriso, a roupa. Os irmãos de José invejaram a roupa dele. Então tem pessoas que são assim e nós devemos ter cautela, nós devemos ter cuidado o que nós falamos perto dessas pessoas. Porque às vezes a gente fala sem querer, sem maldade, isso acaba que aquela pessoa fica com mais raiva assim, mais raiva ainda. Então hoje eu vim aqui dizer a você, seja cuidadoso, seja cauteloso, prudente e escolha a harpa e não a arma. Quando Saul estava possuído pelo espírito maligno, que foi da parte de Deus, porque Saul quebrou o altar, quebrou a aliança, então o espírito maligno veio sobre Saul. E Davi era o único que dedilhava aquela harpa e o espírito maligno saía. Então, escolha a harpa. Quando você começar a louvar a Deus, quando você começar a cantar, os seus inimigos vão ficar confundidos. Eles não vão entender. Eles vão falar, como assim? Eu estou atacando, eu estou ferindo, eu estou fazendo de tudo para tirar o brilho dela. Mas ela continua feliz, ela continua exaltando e glorificando a Deus. Então, era assim que Davi fazia. Era assim que Davi se destacava. E o espírito maligno saía de Saul. Que Deus te abençoe, que você seja prudente e que Deus te guarde. Amém?